tempo. É uma palavra que ela requer tempo para a gente meditar. O meu tempo é curto, mas vamos ver o que é que podemos fazer com esse tempo. Essa palavra que eu acabei de ler, ela só vai fazer sentido se eu voltar um pouco atrás, onde, eu não sei se você conhece a história, onde Deus ele aparece para Moisés no meio de uma sarça, onde Deus fala com Moisés a respeito de ter ouvido o clamor do povo hebreu, onde Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele viu que se acendeu uma sarça diante dele, e Deus ele chegou a Moisés e disse: eu ouvi o clamor, eu ouvi o clamor do meu povo que está em cativeiro, e hoje venho para libertar o meu povo, hoje venho para tirar o meu povo das mãos de Faraó. E Moisés ficou ouvindo aquilo. Sabe, eu quero falar essa noite a respeito de pessoas que têm chamados para fazer algo. Pessoas que são escolhidas e são chamadas por Deus para fazer a obra que é a ele proposta. E Moisés, naquela ocasião, ele foi se saindo. Ele foi inventando um monte de desculpas. Senhor, eu sou gago. Sabe, quando ele falou, glória a Deus, o Senhor ter vindo, o Senhor ter ouvido o clamor daquele povo, o coitado daquele povo já era bênção. Amém. Glória a Deus. Agora o Senhor me dá licença aí que eu vou continuar apacentando aqui. Não, Moisés, eu vou usar você. Eu vou usar você para afrontar o Faraó. Vou usar você para falar com o Faraó. E vou usar você para libertar aquele povo. É que diante as tuas mãos, com o meu poder, que eu vou fazer isso. E Moisés, ele se negou a fazer. Sabe, eu sou gago. Eu sou um homem de voz pesada, eu sou um homem ignorante, eu sou um homem da língua pesada, eu sou gago, não sei falar direito. E outra coisa, eu não quero não, um mais jovem aí, um rapaz aí no meio daquele povo que quer curtir uma aventura. Tem um monte de gente lá que eu tenho certeza que quer abrir o mar no meio. Mas eu não quero não. Sabe, de todas as maneiras, depois que Moisés ele tentou se sair. E Deus ele se irou com Moisés. Deus ele falou que era daquele jeito que ia ser. Quando Jesus chegou a Pedro e chamou Pedro para segui-lo, Pedro falou: olha, Senhor, eu sei que tu és um homem santo, eu tenho visto aí, que tu és um homem santo, não como esses que vêm toda vez aqui falar a respeito de milagres e prodígios, mas o Senhor não me conhece, eu roubo, o peixe na feira, eu chico palavrão, o Senhor não me conhece, eu sou um homem pecador. E Jesus ele falou: olha, Pedro, eu farei de ti um pescador de homens. Eu não confio no teu braço, eu não confio na cor dos seus cabelos, na cor dos seus olhos, eu não confio no seu modo de falar, se sua voz é bonita, se sua voz é eloquente. Eu te farei pescador de homens, pronto e acabou. Então é isso que Deus ele quer falar para mim e para você nessa noite. Ele quer dizer para mim e para você que quando Ele nos chama, quando Ele tem um propósito, um chamado na nossa vida, Ele não olha para a nossa aparência. Ele não olha o grau de ensino que nós temos, o curso de teologia, o curso de mestrado em A ou em B. Ele não olha. Ele não olha se você é bonito, se você é feio, se você tem os olhos azuis ou se você tem o cabelo castanho. Ele quer saber que você vai se colocar na posição e Ele vai te usar para fazer. É
E nós vemos hoje em dia pessoas fugindo. Pessoas que dia após dia ela vê a vida dela aos trancos e barrancos. Pessoas que vêm à igreja e vê a vida dela a mesma coisa. Pessoas que o profeta, às vezes nós ouvimos um monte de besteira. Sim, nós ouvimos coisas que não têm base bíblica, coisas que não têm fundamento. Mas tem profetas verdadeiros ainda nessa terra. Ainda tem homens e mulheres de Deus que fazem a vontade de Deus e temem a Deus, tem medo de Deus, tem medo da ação de Deus quando Ele está fazendo bobagem, quando Ele está abrindo a boca para falar coisas que vêm no seu coração, quando Ele está abrindo a boca para dizer apenas aquilo que Ele tem vontade de dizer. E eu quero dizer a vocês, você tem que chamar. Se Deus chamou você para fazer a obra dele, que você não venha fugir desse chamado, que você não venha ficar inventando desculpas esfarrapadas. Desculpas como, por exemplo, eu preciso criar meus filhos, eu preciso arrumar um emprego melhor, eu preciso terminar de construir minha casa, eu preciso conseguir uma promoção tal, eu vou correr primeiro atrás disso e depois eu venho. Como se soubesse daqui 15 anos o que vai acontecer. Como se soubesse o dia de amanhã ou o próximo minuto. A semana passada, na terça-feira, a pastora estava falando aqui com uma pessoa que ela fez um convite para aceitar Jesus e essa pessoa falou, não, deixa para depois. E essa pessoa, ela teve outra chance, ela foi atropelada, mas ela não morreu. E às vezes Deus ele está chamando, Deus ele está falando, olha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, eu preciso de você. Eu preciso de você para cuidar dessas crianças, eu preciso de você para cuidar desses jovens, eu preciso de você para levantar um clamor durante a manhã, eu preciso de você para evangelizar, eu preciso de você para trazer almas para a igreja, eu preciso de você pregando o evangelho verdadeiro, não falando bobagem com o microfone em cima da boca. Eu preciso de você e você fica arrumando desculpa. Fica colocando o seu tempo menor do que o tempo de Deus. Quantas vezes você já ouviu que tem que ser feito e você não faz? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fugiram do chamado do Senhor, como Jonas. E Deus ele trouxe de uma forma amarga, Deus ele fez sofrer. Quantas pessoas nós vemos sofrer dia após dia por falta de obediência? Quantas pessoas nós vemos padecer na vida financeira, na vida pessoal, na vida familiar? Quantas pessoas nós vemos clamar dia após dia, mas não faz nada? Vemos pessoas clamar, pessoas que oram verdadeiramente, que buscam e colocam o joelho no chão. Eu conheço pessoas assim, que buscam, que oram, que colocam o joelho no chão, mas não faz aquilo que Deus quer. Ela só quer que Deus faça aquilo que ela pede. Pessoas de oração, eu conheço umas 3 ali na rua onde eu moro. Conheço umas 3. Eu não vou citar nome porque ninguém conhece, só quem conhece são os meus 2 meninos aqui. Meus 3. Não adianta eu ficar falando nome aqui. Mas pessoas que oram mesmo, irmão, que vão, sabe, fazem jejum e oração. E Deus ele dá um livramento, ele faz um milagre aqui, outro acolá. Você está entendendo? Como aquela mulher, quando ela chegou a Jesus e falou, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus ele disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Aquela mulher alcançou o milagre, porque ela insistiu e disse que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do filho. E ela alcançou o milagre, porque ela tocou o coração de Jesus, mas foi só aquilo ali, meu irmão. Foi só aquilo, ela não se preocupou
vemos pessoas dentro da casa de Deus, que pegam milagre aqui, aí daqui 6 meses pega mais um milagrezinho ali, vivendo de migalhas, porque não se coloca na posição de filho, não se coloca na posição, não renuncia os desejos do seu coração, não renuncia os desejos da carne, não renuncia o próprio ego, não renuncia a vontade de se projetar, não renuncia a vontade própria para que Deus venha fazer em nós a vontade dele. Se você soubesse, meu irmão, tanto de gente que me odeia mesmo, tanto de gente que me apedreja, ou com gestos, ou com palavras, ou com recadinhos. Você sabe o que acontece comigo por dentro? Eu me entristeço, porque o diabo ele me oprime o coração daquele que é atacado. Mas o Espírito Santo ele me alegra. O Espírito Santo ele me alegra. Ele diz: filho, se isso está acontecendo é porque você está incomodando. Se isso está acontecendo é porque você está fazendo a minha vontade. Eu costumo dizer: se o diabo ele não está promovendo problema na sua vida, começa a ficar esperto. Se ele está deixando você de lado, se você está tranquilo aí, começa a abrir o olho. Porque eu não conheço nenhum homem de Deus. Nenhum. A Bíblia não diz. A Bíblia não relata. Aleluia, Jesus. Nem profeta, nem rei, que recebeu a promessa e antes de alcançar o que ele tinha que alcançar, ele não tivesse padecido experiências amargas. Sabe o que me deixa mais impactado? Que as pessoas querem fazer um Deus do Novo Testamento diferente. Sabe que Jesus ele nos ama, todos nós sabemos que ele ama. Você tem coragem de morrer na cruz por alguém? De sofrer o flagelo daquele por uma alma só? Quem é que tem coragem de ir? Ninguém tem coragem, irmão. Eu não tenho. Eu não tenho. Para que prova de amor maior do que um Deus? Ele se fazer carne para ser tentado em todas as coisas, para sentir fome, sentir sede, sentir ira, sentir todas as coisas que eu e você sentimos, não pecar, se esforçar para não pecar, porque ele também era homem. E como Deus, ele podia ter descido daquela cruz. Ele podia ter descido daquela cruz se ele não tivesse tanto amor que ele tem. Ele podia ter zangado ali com aqueles fariseus hipócritas, daqueles soldados, aquela zombaria toda. Ele podia: não, isso aqui não dá não. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não, isso não dá. Eu fiz essa raça de pessoas miseráveis, porque é isso que nós somos. Fiz essa raça de pessoas ingratas, porque é isso que nós somos. Pessoas irresponsáveis, pecadoras, porque é isso que nós somos. Para eles ainda não reconhecerem o que eu estou fazendo, eu vou descer dessa cruz, eu vou embora para o meu reino, que se lasca todo mundo. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. É uma prova de amor. Agora a gente ficar se alimentando só do amor de Deus não vai nos levar para o céu. Nós precisamos saber que o Deus de amor é um Deus de juízo, de justiça, que ele quer mudança, quer comportamento. Não adianta. Não adianta nós ficarmos clamando a Deus, chorando o tempo todo, clamando, sem tomar atitudes sábias nas nossas vidas. Eu não sou o pastor dessa igreja. Se tem alguém aqui que está se achando repreendido por mim e dizendo: esse cara é o pastor aqui, fica falando coisas aí. Olha, meu irmão, eu vou te falar um negócio. Ai de mim se eu não pregar a verdade, se eu não falar a verdade, se eu não abrir minha boca pelo discernimento que Deus me dá, quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para outra pessoa, e quando eu olho para aquela pessoa, Deus não usa, não é só aquele que fala em línguas estranhas, sapateia, não. Eu também tenho o Espírito Santo em mim. E quando eu olho para pessoas, quando Ele quer me mostrar, Ele me mostra. Ele me mostra quando a pessoa é interesseira. Ele me mostra quando aquela pessoa está precisando de
ouvir uma palavra dura. Ele me mostra quando aquela pessoa está precisando de consolo. Ele me mostra. Eu não estou aqui apenas, sabe? Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para filosofar. Eu não estou aqui para, sabe, para promover entretenimento para você. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o Evangelho. E como eu estava dizendo, pessoas que foram curadas. Quantas pessoas foram curadas, foram, sabe, leprosos, purificados, pães e peixes se multiplicando. Quantos milagres Jesus fez sobre essa terra. Eu te pergunto, quantas pessoas foram para o inferno e quantas seguiram a Ele? Quantas pessoas preferem ficar nas migalhas em vez de sentar na mesa? Não é porque você vai sentar na mesa dos filhos que vai ser toda a vida abundância e bonança, não. Não vai que Deus levante. O diabo vai ver que você está fazendo a vontade de Deus. O diabo vai fazer como fez com Jó. Ele vai ver que você está se tornando uma pessoa íntegra. Ele vai ver que você está se tornando uma pessoa de compromisso. Ele vai ver que você está fazendo a vontade do Pai, aborrecendo as trevas. E ele vai promover situações. Ele vai levantar o seu patrão para te zangar. Ele vai levantar um irmão na igreja para te apontar. Ele vai levantar um amigo no Facebook para inventar a história de você. Ele vai fazer o que for possível para você desistir. É uma coisa muito séria, meu irmão. Olha, ser crente não é brincadeira, não é entretenimento. Isso aqui, meu irmão, não é um lugar que você vem curtir um lazer aos domingos, não. Se entreter com as pessoas, a paz do Senhor, meu querido, e tal, e vai embora, e leva a semana toda uma vida, sabe, de qualquer jeito. Não é, meu irmão, ser cristão não é brincadeira. Não é brincadeira, não adianta a gente querer tapar o sol na primeira. Não adianta. Sabe, o apóstolo Paulo, ele me disse, eu não me canso de escrever a vós as mesmas coisas. Eu não me canso. Porque hoje, está todo mundo com o coração fechado, ou 3 ou 4 com o coração aberto, toma jeito. A semana que vem, 2 ou 3, ou 1, ou ninguém. É o trabalho, é o nosso trabalho. Se você olhar aqui, você lê os evangelhos e as cartas dos apóstolos, irmão, é tudo o mesmo princípio. Tudo que é dito aqui é renúncia de pecado, buscar a santificação, amar o próximo, perdoar. É tudo quase a mesma coisa. Fazer a obra, a parábola dos talentos. Quando aquele servo, aquele senhor voltou, um que tinha recebido 3, granjeou mais 3, entregou 6, que recebeu 5, entregou 10, que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou. E veio com a desculpa esfarrapada, dizendo, mestre, eu sabia que tu era um homem severo, então eu fiquei com medo de perder, fazer um mau negócio, prestar e não me pagar, então eu enterrei. E ele ainda diz, servo mau e negligente, até o que tu pensa ter será tirado. Tanto de gente que tem, meu irmão, dentro da igreja, pensa que está com a salvação aqui, ó. Porque quando ele fala, quero o que tu pensa ter, que é a salvação. Que tu pensa que está salvo, agindo de qualquer maneira, falando de qualquer jeito, palavras tortas, assistindo qualquer tipo de programa. Passa o tempo inteiro, às vezes, na internet, né, jovens? Veste-se de qualquer maneira, coloca qualquer roupa, sabe, para ir para o trabalho, para se apresentar lá para o barão, lá não sei das quantas, para ficar de frente com o senador, mentiroso, sem vergonha, ladrão, vagabundo, coloca uma roupa decente. Para vir para a igreja, coloca qualquer carro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou indo contra a Bíblia, eu estou pregando a palavra de Deus, você pode procurar aqui. Se as pessoas não devem se vestir com ordem e decência e se ataviar com vestes decentes, às vezes
seu filho, porque a palavra de Deus está debaixo do colchão, ela está debaixo do travesseiro, ela está debaixo do braço, sabe? Debaixo da conta, dentro da gaveta, mas ela nunca está aberta diante dos olhos da pessoa. Você está entendendo? Nós temos que colocar aberta diante dos nossos olhos. Ela não faz nada fechada, debaixo do colchão, dentro da gaveta, não faz. Nada, não faz nada. Ela não tem poder. Esse livro ele só tem poder se ele for praticado. O poder está em nós. A palavra de Deus em nós, ele nos dá poder e autoridade a partir do momento que nós conhecemos e praticamos essa palavra de Deus, essa palavra aqui, meu irmão. Então, meu querido, veja bem o quanto é sério. Quando Deus ele quer uma pessoa, ele vai até as últimas consequências. Quando eu li aqui a respeito de Nadab e Abiú, que morreram, eram filhos dos sacerdotes, eram filhos de Arão, filho de Arão, o mais chegado de Moisés, íntimo de Deus. Só não quanto Moisés, íntimo de Deus igual a Moisés, eu não vi até hoje. Ao ponto de fazer Deus mudar de ideia, Deus falar que vai fazer, ele falar, argumentar e Deus voltar atrás, até hoje eu não vi. Mas Arão era assim com Deus também, com Moisés. E os filhos dele pensaram, sou filho do segundo sacerdote aí, meu irmão, da casa, vou lá fazer um... né? Vou lá, de qualquer jeito lá, não quero nem saber se eu estou na posição, se eu posso fazer ou não. Vou fulminado. Fulminado. Assim como tem pessoas que têm um chamado em fora, tem pessoas que não têm um chamado e metem às vezes, entendeu? O nariz aonde não pode. Faz coisas que não pode fazer, que ainda não chegou a hora dela. Ela não se contenta com o lugar que ela está. Sabe, tem uma pessoa aqui que eu admiro muito. Não vou nem olhar para a pessoa, mas eu admiro muito essa pessoa, porque ela caladinha, quietinha, no canto dela, igual eu vejo outras por aí. Já congreguei 2 igrejas fora essa aqui, pessoas caladinhas, quietinhas, que ela faz mais do que o pastor. Tem gente que faz mais do que o pastor, sabe? E nós só damos crédito àqueles que estão com o microfone na mão. Só damos crédito àqueles que estão blá 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 blá. Receba! E não damos crédito àqueles que vivem de joelho no chão. Não damos crédito àqueles que falam pouco. Não damos crédito àqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Deus chamou ele para orar, para interceder. Não chamou ele para estar em cima de um palco. E nós não damos crédito porque ele não está em cima do palco. Ei, irmão. Quando a palavra de Deus fala que naquele dia vai ter grandes surpresas. Grandes surpresas. Nós vemos pessoas às vezes louvar, pregar, ministrar, fazer, sabe, ministério gigantesco com 4, 5, 6 espalhado em todo o país e pensamos, nossa, esse homem vai receber um grande galardão, porque está realizando grandes feitos para o Senhor. E às vezes nós podemos ver essa pessoa ser lançada fora. E os mais humildezinhos recebendo o galardão. Sabe, nós devemos fazer aquilo que Deus chama para fazer. Eu tenho um propósito na sua vida, você vai ser um levita, você não vai ser um grande cantor, você vai ser um grande pregador. Passo após passo. Eu recebi a promessa de ser um grande pregador, pastor, entendeu? Já tem 8 anos. Quem recebe a promessa hoje já quer daqui 3 meses. Às vezes usa os próprios métodos, meios e recursos. Mas não é assim que funciona. Nós devemos temer, porque Deus ele é amor, mas ele é um Deus que quer as coisas certinhas. Meu irmão, se você ler o livro de Êxodo, Levítico e Números, você vai ver o tanto que Deus é enjoado com as coisas dele. Você vai ver o tanto que ele é enjoado
com as coisas, milímetro, as coisas, todas as coisas que ele mandava fazer, ele passava a medida, a cor do tecido, a maneira que ele queria, até o tipo de madeira. Não é para ser arrancada de qualquer pau. Ele deu dons especiais, sabedoria para pessoas aprenderem a mexer com ouro e com prata. A coisa é séria. Vamos parar de agir como menino dentro da casa de Deus, lá fora também. Lá fora também. Quero dizer uma coisa para você. Não há salvação só porque estamos vindo para a igreja 3 ou 4 vezes por semana, uma vez. Há salvação se estivermos com Cristo e nós fazemos a vontade dele. Você sabe por que é que aqueles homens foram chamados de cristãos, os apóstolos? Não foram eles mesmos que se chamaram de cristãos. Não, nós somos cristãos. Não, eles começaram a tecer comentários. Olha, estão chamando a gente aí de cristão. Por quê, meu irmão? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles se pareciam com Cristo. Eles falavam como Jesus. Se vestiam como Jesus. Amavam como Jesus. E nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos amando como Jesus nos amou? Nós estamos se vestindo, nos trajando como Jesus se trajou, quer que a gente se traje. Nós estamos abrindo a nossa boca para falar palavras como Jesus dizia. Você sabe o que quer dizer falar? Dizer, essa palavra falar, dizer em hebraico, em judaico ela quer dizer dar um tesouro, dar uma pérola. A palavra de Deus ela diz: sejai poucas as tuas palavras, sejai tardio no falar. Por quê? Porque você não tem condição de estar dando toda hora uma pérola, um diamante para uma pessoa. Quando você for falar, fale aquilo que for edificar, consolar aquela pessoa, exaltar, corrigir, porque nós devemos. Hoje em dia nós não vemos isso, nós vemos as pessoas, sabe, cada um com 5 pedras na mão. A gente não pode chegar e falar: irmão, você está errado. Você está errado, você não devia fazer assim. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Rapaz, se a gente fizer isso hoje em dia, o pau quebra. Xinga a gente tudo quanto é mão quando virar as costas. Por isso que às vezes a gente tem que usar o momento da palavra para falar as verdades. Você está entendendo? Então, se você veio com o seu coração aberto e ele ainda está aberto, antes de você fechar, não deixa sair o que você ouviu, não. Feche o que você ouviu lá dentro. E esqueça de mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou como você, cheio de falhas, cheio de defeitos. Eu não sou nada. Não sou nada. Mas aquele que está em mim, ele é tudo. Pense assim: eu não sou nada, meu irmão. Se você acha que o que eu falei aqui foi Deus, amém. Muito bom para você refletir. Mas se você não acha que eu estou falando bobagem, que eu estou com arrogância, falando besteira, eu sinto muito. Amém? Que Deus abençoe sua vida e eu agradeço a minha oportunidade.